Bom, vamos prosseguir. Nós estamos comentando aqui o nosso rol de direitos. Fala no direito de propriedade, e aqui a propriedade atenderá à sua função social. Esse artigo é histórico. Esse artigo tem uma história que eu vou relatar para vocês aqui. No tempo grego, no tempo romano, na antiguidade grega e romana, o que acontecia? Havia dentro das casas um lugar onde eram enterrados os corpos dos antepassados. Então o pai morria, ele era enterrado ali. Morria a mãe, a mesma coisa. E tinha alguém, que era o filho, que ficava encarregado de zelar pela propriedade dos antepassados. Aquela era a propriedade indefassável, sagrada. Ninguém podia entrar ali. E no tempo dos romanos, isso vira os chamados lares. Daí vem a nossa palavra lar, entendeu? Eram os deuses lares, ou seja, eram os ancestrais que ficavam ali e que nós tínhamos aquela reverência com eles todos, até religiosa. Então, nasce aí a sacralidade da propriedade no direito romano, e no grego também, no direito romano em especial, tá? Isso vem vindo na Idade Média até a Revolução Francesa. A Revolução Francesa vem em 1700 e vem e diz o seguinte, é sagrado o direito de propriedade. Então, não se podia tocar na propriedade, era o asilo inviolável do indivíduo, não só a casa ou o lar, mas também aí as propriedades que ele adquiria, tá? Ou toma posse. Isso vem até o começo do século passado. No século XX, então, começa a surgir a função social da propriedade. Vem a Constituição de Weimar, 1915, depois vem a Constituição de 1917, do México, e ambos dizem, é assegurado o direito de propriedade, mas tem que ter função social. E hoje o nosso direito brasileiro incorpora este preceito, ou seja, a função é assegurada a propriedade, ok? Então você comprou alguma coisa, se for um imóvel, você registra no cartório do registro de imóveis, aquela propriedade é sua, ninguém pode tirá-la, salvo usucapião, desapropriação, que eu vou comentar depois. E você tem então a propriedade das suas coisas, uma cadeira, uma mesa, tudo que você põe dentro da sua casa é seu, isso é a propriedade. Não confundir com posse, posse é outra coisa. Eu tenho, por exemplo, eu entro num imóvel qualquer, eu estou usando o imóvel, eu estou de posse do imóvel, né? Um locatário está de posse do imóvel. Ele não é proprietário, mas ele tem a posse, ele pode defender a posse também. Se alguém tentar entrar na casa dele, ele defende a sua posse, embora não sendo proprietário. Proprietário é quem tem domínio registrado e tem carro registrado, imóvel registrado, ou dispõe das coisas, como aqui, por exemplo, esses livros são de minha propriedade, tá claro? A Constituição garante isso, mas diz, tem que ter função social. Então, o que pode ocorrer, por exemplo? Eu tenho um imóvel no centro de uma cidade e não vendo. Deixo ali ele cheio de barata, cheio de rato, para ele valorizar. Isso não é função social da propriedade. Eu estou utilizando a propriedade com um mero instinto especulativo e, portanto, esta propriedade poderá ser desapropriada por outro fundamento. Não pelo fundamento de estrita necessidade, mas para desenvolver uma cidade, por exemplo, e o chamado Estatuto da Cidade, é uma lei que eu também cheguei a comentar, tem isso, né? Você pode desapropriar um imóvel que esteja sendo mal utilizado ou subutilizado no meio de uma cidade, atrapalhando o desenvolvimento da cidade, você pode desapropriar dando em pagamento títulos da dívida pública para pagamento em 15 anos, né? Já quando a propriedade, o poder público precisa dela para abrir uma estrada, por exemplo, tem que pagar justa e prévia indenização em dinheiro. Ele pode desapropriar, mas tem que pagar em dinheiro justo e prévio, tá? Então tem diferenças. Agora, essa historiazinha que eu contei da propriedade é uma garantia que foi conquistada ao longo do tempo, muito tempo, anos e anos e anos e anos, luta, guerra, reivindicações, até que, enfim, se estabelece a garantia do direito de propriedade. Este é um dos grandes fundamentos do capitalismo. O capitalismo garante a propriedade e garante a preservação da propriedade, o desenvolvimento dela. Mas, atenção, esse mesmo capitalismo que está previsto no artigo 170, 173 e 175 da nossa Constituição, garante também que a propriedade tem que ter função social. Se não tiver, ela pode ser desapropriada
sem pagamento imediato, pagamento para dívida pública em 15 anos. Ok? Então tá aí, uma aula sobre propriedade, em termos bem simples, como eu me comprometi a fazer com vocês, para explicar o que é isso. Ok? Voltamos na semana que vem com outro assunto. Acabou de assistir a aula. Gostou? Deu para te ajudar um pouquinho para a compreensão dos problemas do país? Então curta isso aí, compartilhe. E mande suas perguntas. Diga, olha, Regis, eu não entendi isso aqui. Como é que é isso? Como é que isso se opera no Brasil? Eu te explico, ok? Compartilhe comigo, acompanhe.